eu tiver Jesus ao lado, se por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde quer que for irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tendo a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, eu com meu Senhor irei, eu pra meu Senhor irei. Amém. Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Boas-vindas, irmão Celguiano Nelson da Abadia. Bem-vinda, querida irmã, amiga, conterrânea de longa data, irmã Uda Xavier. Bem-vindos, Voldeir e Marta, um grande abraço. Irmã Nilva Leão, irmã Eide em Bruxelas, Bélgica. Também irmã Lucicleide e todos os demais que estão chegando. O nome vai subindo e vai ficando pequenininho e eu não estou conseguindo ver daqui. Começando a live hoje mais tarde, a nossa reflexão bíblica hoje é no Salmo 90, um salmo de Moisés, e por motivo de falta de energia no setor onde moro, porque houve um desligamento programado para manutenção, então só agora pude começar a nossa tarde, já é a nossa live da tarde, na verdade já da noite, né? Muito calor, 38 graus em Goiânia, irmã Eide, imagine aí os que estão na Europa, 38 graus, 18 horas, 14% em alguns lugares menos até 12% de umidade relativa do ar. Um pouco abaixo da umidade do deserto do Saara, que é na média de 14% a 16%. Imaginem o quanto o nosso clima aqui está hostil, né?
O organismo luta para se adaptar, mas não é fácil. Então vamos lá. Salmo 90, aqui na Bíblia Sagrada. Eu convido você para uma reflexão aí de uns 15 minutos, 18 minutos, de forma expositiva. Vamos lá. São apenas 17 versículos. E eu quero destacar nesta reflexão no Salmo 90, um salmo do profeta Moisés. A gente já está acostumado com salmos de Davi, porque a maioria dos salmos é de Davi. Mas tem alguns salmos que não são de Davi, dos filhos de Coré, de Asaf, de Moisés. Me parece que 3 salmos são de Moisés, inclusive este, o 90. Nós estamos muito acostumados, no nosso meio evangélico, com o verso 12 deste salmo, que é muito usado para dedicatória em aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias. Mas, na verdade, tem preciosas lições nesse salmo, que foi uma oração de Moisés, servo de Deus, homem de Deus. Então, quero ler com você e destacar aqui 10 reflexões importantes, 10 aspectos importantes deste salmo nos seus 17 versículos. Vamos lá. Senhor, então é uma oração, Moisés está orando, está se dirigindo a Deus. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Maravilha. Olha aí, irmã Uda. Olha, irmão Júnior e todos os demais que estão chegando aí para a nossa reflexão. O Deus de gerações, na sua eternidade, na sua transcendência no tempo, Deus não é Deus apenas de uma geração, de um tempo da humanidade. Quantas gerações já vieram antes de nós? Na nossa, Deus é Deus. E nas próximas, quando eu e você talvez não estejamos mais aqui, estarão aqui os nossos filhos, netos, bisnetos. Deus estará com eles, conquanto que se voltem para Deus, conquanto que sejam ensinados, levados a cultuar, a adorar e invocar o único Deus vivo e verdadeiro. Assim, o Deus que foi com os seus avós, com a sua avó Alexandrina, irmã Uda, com os seus pais Oreste e Maria, com você, com seus filhos, com seus netos, com as suas irmãs e irmão, também é o Deus das gerações futuras. Mas a mensagem, o poder, a grandeza, o caráter de Deus precisa ser contado, passado à próxima geração. Mas isso não pode ser feito apenas deixando num livro, num testamento, num diário, num caderno. Precisa ser passado, transmitido de forma experimental, pessoal, vivencial. O Deus de gerações. Quanto eu quero, quanto eu almejo que meus filhos, que meus netos e quiçá meus bisnetos e tetranetos, se Jesus ainda não tiver voltado até esse tempo, eles sejam tementes, conhecedores, adoradores, servos do único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus de gerações. De geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio. Esse Deus vivo e verdadeiro, único, era o refúgio das minhas avós que já dormem no Senhor. É o refúgio dos meus pais que estão aí em longa idade, com pouca saúde, mas recorrem a Deus como seu refúgio. Ele também tem sido o meu refúgio, mas também é para ser o refúgio dos meus filhos e netos. E que dizer, queridos, de uma geração que está crescendo sem conhecer o Senhor, sem conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, que conhece tanta coisa, tem tanta ciência, tanto conhecimento, tantas expertises, tantos saberes, mas não sabe que o Senhor é Deus e Deus de gerações. Aqui diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não é apenas de geração em geração, mas a segunda coisa que eu quero destacar, ele também é de eternidade a eternidade. O que quer dizer que esse espaço chamado espaço-tempo em que nós vivemos, aos olhos de Deus, isso é apenas um flash da eternidade.
E a gente precisa compreender a grandeza e a soberania de Deus diante da sua eternidade. Deus já sabe tudo, né? Deus está aqui desde antes do começo, não é desde o princípio, é desde antes do princípio. E Ele sabe tudo e sabe inclusive o que é melhor para nós e o que não é o melhor para nós. Devemos descansar na direção de Deus para as nossas vidas. E aqui diz o verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Em outras palavras, irmã Divane Souza, bem-vinda. Deus é aquele que tem o poder de abater e levantar, de lançar ao pó, mas honrar novamente. Samuel disse que Ele é quem mata e quem dá a vida, que Ele tira o homem lá do monturo e o faz assentar entre os príncipes. A grandeza do poder de Deus agir a nosso favor. É muito bom ter o Senhor a nosso favor, o Senhor estar conosco. Bem-vinda a Gláubia Dias, muito bem-vinda. Deus abençoe e abençoe cuidando da sua saúde. Também ainda no Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus e o tempo de novo aqui, Moisés colocando esta consideração. Deus na sua eternidade, quando Ele olha para a nossa vida terrena, que depois Moisés vai dizer, pastor Washington Luiz, muito bem-vindo, grande levita, adorador, pastor, profeta de Deus, Deus o abençoe. Moisés vai dizer que a duração da nossa vida é de 70, 80 anos, né, nos dias dele, quem vivia muito, porque a expectativa de vida naquele tempo era bem menor que a de hoje. Então isso aos olhos de Deus é como um conto ligeiro, é como algo muito rápido. Por isso Moisés vai orar no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, não é nem os nossos anos, são os nossos dias. Porque uma vida fugaz, tão curta e passageira quanto a vida humana, precisa ser vivida na essência, na intensidade e no dia a dia. Um dia de cada vez, buscando a essência do viver, da vontade de Deus, do propósito e missão de Deus para a nossa vida. Então, ainda aqui na terceira consideração, Deus e o tempo. Deus é Senhor do tempo. Deus é de eternidade a eternidade. E diz no verso 5, tu os arrastas na torrente como são um sono. Aliás, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Não sei se você já teve a experiência de observar uma planta que é cortada, ela está viçosa, mas quando vai capinar um lote, uma calçada e corta, e ela fica exposta ao sol sem estar ligada à terra, daí a pouco ela já está murcha, daí mais um pouco ela está seca, e de repente já olhamos para o seu lugar e ela não está mais ali. Assim é a vida física, a vida humana, tão fugaz e passageira. Então, sendo tão curta, precisamos ter um olhar na eternidade, porque aliás, Salomão escreveu em Eclesiastes que Deus pôs a eternidade no coração dos humanos. E nós precisamos ter a eternidade no coração, mas também na nossa mente com sabedoria. Nos prepararmos não apenas para esta vida tão curta, passageira, mas também para a eternidade. Ele diz, verso 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Versos 8. A quarta consideração que quero fazer aqui. Diante de ti, Moisés dizendo a Deus, diante de ti, ó Senhor, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aqui Moisés está mencionando o poder de Deus de fazer o raio-x espiritual da nossa vida. Nada está encoberto diante do Senhor. Aqui diz que as nossas iniquidades estão sob a luz do rosto de Deus. A gente sabe, a Bíblia também afirma, que a luz a tudo manifesta. De maneira que aquilo que é reprovável pode ser reprovado, rejeitado, quando manifesto pela luz. E Deus, na luz do seu rosto, da sua glória, Ele manifesta as nossas iniquidades
e também os nossos pecados ocultos. Então, com esta consciência, nós devemos nos preparar em santificação, em arrependimento, confissão, abandono de todo pecado conhecido, para que possamos encontrar com Deus. E diz no verso 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, aqui na Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida Revista e Corrigida diz um conto ligeiro. Sabe aquela historinha curtinha que você conta, a criança nem dormiu, já pede outra porque é muito curta? Assim também é a nossa vida aos olhos de Deus, tudo tão rápido, né? Passa tão rapidamente. Diz aqui, olha, verso 10, ainda falando sobre a fugacidade da vida, a transitoriedade da vida. Aliás, é o título desse salmo aqui na Almeida Revista e Atualizada. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, do ser humano. Diz aqui, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você que, como eu, está na faixa dos 50, lembra que quando a gente tinha 10, 12, 15 anos, os mais velhos diziam: que coisa boa, aproveita a sua infância, aproveita a sua adolescência, a sua juventude, porque passa rapidamente. Tempo bom é esse aí, ó. Tá sadio, não tem tantas preocupações e tudo mais. Eu pensava, do que ela está falando? Hoje eu sei. Vem a vida, o tempo passa rapidamente, de repente já são 20, são 30, 40, 50, e aí ninguém segura mais. Como diz o ditado aqui do nosso centro-oeste, é água de morro abaixo e fogo de morro acima, ninguém segura. E passa rapidamente e nós voamos. Agora a questão é, voamos para onde? Voamos para quem? Voamos para qual destino? Para a pátria eterna e a companhia do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou e se entregou por nós? Ou para a condenação, vergonha e desprezo eterno? Para onde vamos voar? Aliás, para onde já estamos indo? Porque tudo é só uma questão de tempo e não é muito tempo. Então, queridos, esta é a sexta consideração. Na verdade, a quinta consideração que quero fazer com você no Salmo 90. E o verso 11 diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ira não é um assunto bom, gostoso, agradável de falar, que é sobre a ira de Deus. Desculpem, mas é necessário. A Bíblia diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos disse: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A Bíblia fala da ira de Deus e a gente não pode viver alheio, desconhecendo que Deus é um Deus de justiça, um Deus que se ira contra o pecado, contra a desobediência. E aqui diz: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Para com Deus que se ira e que vai fazer justiça e castigar os ímpios, a resposta é temor de Deus. Temer ao Senhor, respeitar a Deus, sua palavra, sua vontade, seus mandamentos, sua lei, sua regra para o nosso viver. E agora vamos à sétima consideração, que está no verso 12, que é o verso mais conhecido desse salmo, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, na corrigida, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Pedindo a Deus que ensine a contar os nossos dias. Por que não está pedindo para contar semanas, meses e anos, mas dias? Porque na verdade a vida é uma sucessão de dias, cada dia
tem suas particularidades, suas oportunidades, suas provações, tem o seu próprio mal do dia, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Basta a cada dia o seu mal, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Precisamos ensinar, aprender de Deus a contar os nossos dias, os tempos, as fases da nossa vida, para que nos preparemos para cada uma delas e para que estejamos prontos em qualquer uma delas que a nossa vida física for interrompida, a gente voar e ir ao encontro do Senhor na eternidade. Um coração sábio. É de grande valor um coração sábio, um coração que vive o melhor da vida, um coração que busca a melhor qualidade de vida através da sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda quero falar da oitava consideração, que estão nos versos 13 verso 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Você pode perceber, querido, querida, esse clamor de Moisés, sentindo um vazio espiritual, a ausência de Deus, que Deus estava distante. Ele diz: Senhor, volta para nós, tem compaixão de nós. Até quando ficaremos sem desfrutar, sem sentir tua presença, tua graça, teu poder, tua glória sobre nós? Volta-te para nós, tem compaixão dos teus servos. Queridos, como diz a letra de um hino, se perder tudo na vida, tua presença eu terei. De que adianta ter o mundo inteiro e não ter a presença do Senhor na nossa vida? Então é muito importante a presença de Deus, porque Moisés vai dizer nos versos seguintes aqui, verso 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos. Sabe, saciar é matar a fome, matar a sede, matar a carência, a necessidade. E Moisés queria isso logo cedo, de manhã. É uma prioridade na vida, a presença de Deus, a benignidade, que é o bem do Senhor a nosso favor. E no verso 15, alegra-nos. Então, saciedade espiritual, alegria ou regozijo espiritual vem de Deus. E Moisés ora dizendo, alegra-nos, verso 15, por tantos anos quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Senhor, sacia-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor, volta-te para nós. E agora eu vou para a 10ª consideração para terminar, onde vai falar da importância da manifestação divina no nosso viver. Você percebe, querido, querida, a manifestação de Deus na sua vida familiar, na sua vida pessoal, profissional, acadêmica, financeira, na sua vida ministerial, o agir de Deus, a manifestação de Deus? Olha, essa conclusão da oração de Moisés, verso 16 e verso 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. De novo ele está pensando na próxima geração, aos nossos filhos, que apareçam a glória de Deus aos nossos filhos. Verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Terminando, querido, não há algo melhor para pedir do que isso, né? A presença de Deus que garante a bênção, a vitória. A bênção do Senhor é que enriquece sem acrescentar dores. E enriquecer aqui não é sinônimo apenas de riqueza material, mas de contentamento, de viver a essência da vida, o melhor de cada coisa sendo desfrutado com a graça, com a presença, com a misericórdia do Senhor sobre nós e já preparando a próxima geração para adorar e servir ao único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor da oração de Moisés. Aquele que foi com Moisés e disse a Josué, assim como fui com Moisés, também serei contigo. E cair desta noite já, eu gostaria de
desafiar você a ouvir essa promessa para você também. Assim como fui com Moisés aqui no Salmo 90, eu também serei com você. Com você, minha irmã, meu irmão, o Senhor diz, eu serei com você e também com os seus filhos, com a sua próxima geração, porque Deus é o Deus de gerações. E de geração em geração é a sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre. Que bom que a gente pode orar, servir e ser abençoados pelo mesmo Deus de Moisés. Que Deus te abençoe nessa tarde, no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Eu gostaria de terminar esta reflexão que durou mais do que o previsto, mas gostaria de convidar você para uma oração nesse momento. Ore comigo, vamos, assim como Moisés orou o Salmo 90, nós vamos orar por esse momento da nossa vida, por nossas necessidades, pela nossa realidade. Querido Deus, no nome precioso de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, vem nesse cair da noite, Senhor, para nós aqui no Brasil, nesta virada já de dia, aí na Europa, chegando à meia-noite, para aqueles que estão na América do Norte, já chegando também à tarde. Ó Deus, em tantas partes do mundo, irmãos acompanham e oram comigo nessa tarde. Que o Senhor venha falar ainda mais profundamente por meio desta palavra, por meio desta reflexão. Que nos lembremos que a vida é tão curta, mas que o Senhor é tão grande e tem algo maior preparado para nós na eternidade. Mas que o Senhor pode nos dar gosto, alegria, nesta vida física tão curta, nos saciando com a Tua benignidade, nos alegrando com a Tua presença. Também limpando o nosso coração, passando esse raio-x, nos mostrando onde precisamos consertar, mudar, nos arrepender, para sermos santificados pelo Teu Espírito Santo e por Tua Palavra, estarmos prontos para voar a qualquer momento que o Senhor nos chamar. É a minha oração nessa tarde também pelos que estão enlutados, que perderam seus entes queridos nesta pandemia ou por outras causas. Também, ó Deus, pelos que estão enfermos, pelos que estão agoniados, que nesta hora de oração o Senhor possa intervir na sua vida, na sua realidade, na sua situação, dando vitória e operando maravilhas no nome de Jesus. Graças a Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boas-vindas ainda à prima Leide Braga, em Anápolis, ao irmão pastor, amigo Israel Rocha e esposa cantora, esqueci o nome agora, aí na Inglaterra, no Reino Unido, né? Deus vos abençoe no nome de Jesus. Bem-vinda Julian Marques, bem-vinda Luana Sena, irmã Luana, aí no sul de Minas, juntamente com seu esposo, irmão Laerte. Deus vos abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir, e no horário mais cedo, com mais uma reflexão em um salmo para hoje.